Já estamos aqui online. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Esse é o primeiro webinário do Cumbuca Eleitoral. Eu sou a Luca. Hoje a gente vai tratar de alguns temas muito importantes para o processo eleitoral de 2026, né? A gente vai falar sobre a deepfake e a resolução 23.732 de 2024 no TSE, que vai ser apresentado pela nossa colega Raquel Eline, a produção de provas em âmbito digital com o querido Diego Arantes, assim como participação política e violência política de gênero, que será apresentado por mim e pela Julia Corner, inelegibilidades infraconstitucionais, que vai ser apresentado pela querida Magda, e a parte de pré-campanha com o Marcones, né? A ideia do Cumbuca Eleitoral ele surgiu entre vários especialistas que foram formados pelo IDP, né? E aí a gente organizou esse primeiro momento de webinário do Cumbuca Eleitoral para falar de temas que para nós são temas muito fundamentais para a advocacia entender para as eleições de 2026. E aí, os nossos palestrantes que estão aqui com a gente são o Diego Arantes, que é advogado com destacada atuação no contencioso eleitoral do Estado do Pará, especialista em direito eleitoral pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, exerce a advocacia estratégica com ênfase na produção de provas digitais, propaganda eleitoral, inelegibilidade e ações eleitorais complexas. Temos também a Júlia Corner, que é assessora parlamentar, pós-graduada em Direito Eleitoral pelo IDP, pós-graduada em Ciência Política pela FESP São Paulo, especialista em Direito Municipal pela FGV e graduada em Direito pelo Mackenzie. Tem eu também, essa que tô fazendo aqui às vezes de mestre de cerimônia também, que sou a Luca. Eu fui dirigente por mais de 10 anos de uma setorial nacional de mulheres de um partido político. Sou jornalista, sou advogada com especialização em direito eleitoral pelo IDP também. Vamos ter também aqui com a gente a Magda Izep, advogada especialista em direito eleitoral pelo IDP, o Marcone Santos, que é advogado desde 2004, pós-graduado em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Eleitoral e mestre em Direito, e a querida Raquel Eline, que é advogada, conselheira federal da OAB, mestre em Administração Pública e pós-graduanda em Direito Eleitoral lá do IDP também. E para dar início a nossa série de conversas aqui hoje, a gente vai começar com a Raquel, que vai falar com a gente sobre deepfake e a resolução 23.732. Vai lá, Raquel, é contigo. Oi, boa noite, Luca. Boa noite aos meus colegas que estão aqui comigo nessa live. Boa noite para quem está ouvindo a gente, seja ao vivo ou depois na gravação. Acho que faltou a gente colocar aí na apresentação os nossos lugares, né? A gente está em diferentes lugares do Brasil. Eu estou falando aqui de Rio Branco, no Acre. Estou aqui 2 horas a menos no fuso e estou muito feliz de participar aqui com os amigos dessa iniciativa. E eu estou muito animada porque a gente está fazendo isso assim de forma muito séria do ponto de vista acadêmico, mas também muito descontraído, né? Quando a gente estava preparando esse evento, a gente conversou muito. O trabalho que eu vou apresentar aqui é o fruto é o meu TCC, né, da minha pós, que eu fiz agora no IDP, em Direito Eleitoral, e ela foi muito conversada com esses colegas aqui que estão dividindo essa plataforma comigo. Bom, vamos para o que interessa, e eu vou aqui colocar a apresentação, me ajudem, os meus amigos, tá aparecendo, tá tudo certo? Tá ok, Luca? Tá iniciando aqui. Ótimo, deu certo. E o meu tema é esse. Eu coloquei Resolução 23.732 de 2024 do TSE, uma análise crítica da aplicação nos casos de deepfake nas eleições municipais de 2024. Esse é um tema que eu já acompanho há algum tempo,
né, sobre fake news, sobre liberdade de expressão. Essas foram aulas que a gente debateu bastante na pós, mas que eu também acompanho no meu dia a dia. E quando eu comecei a pensar sobre o trabalho, e eu já estava indo por essa direção, e estava começando aí os preparativos para a eleição de 2024. A gente estava no segundo semestre de 2023. Então, eu já tinha esse tema em mente. E falar sobre deepfake, a gente tem que começar falando sobre fake news. Fake news ou desinformação, que é um termo um pouco mais criterioso para a gente falar, né, sobre mentiras. E eu gosto de falar isso, as mentiras, elas sempre existiram na humanidade e na política também, nas campanhas eleitorais, são conhecidas. Então, a investigação é entender qual é a novidade, quais são os desafios agora contemporâneos das fake news. E isso é um ponto é, marcante, foi o escândalo da Cambridge Analytica na época das eleições dos Estados Unidos, na primeira eleição do presidente Donald Trump, e ficou muito famoso o que aconteceu, né? A manipulação que aconteceu nos vídeos que foram feitos, na estratégia de propaganda que foi feita, e isso chamou a atenção de todo mundo. E em 2023, né, já pulando aí para como eu formatei o artigo, também a gente estava conversando muito sobre as eleições da Argentina. Eu me lembro que em várias aulas a gente falou sobre o que estava acontecendo na Argentina, as eleições em que o Milei ele se sagrou vencedor. Por quê? Porque foram casos de deepfake muito chamativos, notórios, né, que foram comentados praticamente aí no mundo todo mundo que discutia esse assunto ficou acompanhando essa repercussão. E qual que é essa grande questão da fake news? É a mentira? É a enganação? Mas muitos estudiosos, e eu usei no trabalho o livro da Michiko Katukani, que é A Morte da Verdade. Eu usei o livro também Engenheiros do Caos, que trata bastante do caso da Itália. Ela fala que a fake news, a grande questão não é apenas a mentira, mas a manipulação da realidade e a exacerbação das polaridades, da polarização ideológica, né? Então, às vezes, quem recebe esse conteúdo, ele não está tão preocupado se é verdade ou não, mas sim se isso reforça concepções, né, pré-concebidas, né? É, percepções pré-concebidas que ele já tem de um espectro ideológico. E aí, seguindo aqui, né, me desfiz aqui do meu roteiro, é, seguindo aqui no Brasil, o TSE se prepara para as eleições agora com esse foco também, né, com essa preocupação de combater a desinformação. Em 2022, nós tivemos a resolução 23.714. Essa resolução, eu faço esse parênteses no meu trabalho, que ela foi questionada, teve uma ADI do MPF, né, na época, é, que, que questionou sobre o poder normativo do TSE, através de resoluções, que ela foi julgada pelo STF, em que o TSE poderia fazer esse tipo de normatização no ambiente das campanhas eleitorais. E
Em 2024, né, em fevereiro de 2024, o TSE lança essa resolução que foi considerada bastante inovadora, porque ela já vem com essa preocupação de regulamentar deepfake, também com um grande viés de combater a desinformação e de regulamentar essas atividades nas campanhas eleitorais que aconteceriam ali no segundo semestre de 2024, as campanhas, as eleições municipais. Então, falando sobre a resolução ela traz especialmente instrumentos de combate à desinformação. Então, eu citei aqui alguns exemplos. Obrigatoriedade de identificar conteúdos produzidos com inteligência artificial, a proibição de deepfake, a resolução proíbe deepfake, a proibição de disparos em massa por robôs e a responsabilização de provedores e usuários. Então, é, essa resolução é de 2020, fevereiro de 2024, e agora, em junho, o STF ele analisa ali a lei do marco civil da internet, ele também fala sobre esse tema e a gente pode até pegar assim como um gancho, tendo utilizado já como um gancho essa resolução do TSE que já tinha aberto esse precedente de responsabilizar provedores para retirada de conteúdo, de suspender perfis. Então, todo esse arsenal, né, para que a justiça eleitoral atuasse de forma rápida e contendo, né? Uma tentativa de conter a disseminação de fake news, e a resolução procura dar esse arcabouço jurídico para a justiça eleitoral nessa atividade. E aí eu uso essa metáfora, né, de remendo novo em roupa velha, né? Eu tenho no processo de pesquisa a oportunidade de observar como os TREs, os tribunais regionais eleitorais, utilizam a resolução. Me chama essa atuação me facilitou bastante porque o IDP um grupo de pesquisa do IDP lançou um relatório sobre, lá no finalzinho da campanha, eles lançaram esse relatório fazendo um levantamento de todos os julgados de TRE que haviam utilizado a resolução para julgar casos envolvendo deepfake. E o que que a gente tem nesse levantamento? Que há uma fragmentação de entendimentos, né? Ora, a jurisprudência vai para um lado, vai para o outro. Daqui a pouco eu vou dar esse exemplo. E isso, claro, né? Quais são os efeitos? Segurança jurídica, desconfiança do eleitorado e a dificuldade no combate à desinformação. Essas aqui já são conclusões do meu trabalho. E digamos, o miolo é essa análise, né? Eu utilizo dois casos que chamaram atenção tanto na mídia quanto me chamaram atenção aqui na pesquisa. O primeiro caso que me chama atenção é o da candidata Tabata Amaral, ela era candidata a prefeita de São Paulo, e ela utilizou um vídeo com o prefeito Ricardo Nunes com uma caracterização do Ken, né, o personagem do filme da Barbie, que estava em alta naquela época, né? Então ela fez um trocadilho entre o Ken e quem era o Ricardo Nunes, né? Utilizando ali, fazendo um jogo de palavras sobre a popularidade do prefeito. E esse vídeo foi contestado, e a decisão do TRE São Paulo foi que não configurou um deepfake proibido. Por quê? Pela falta de verossimilhança. O julgado entendeu que ninguém foi enganado pensando que ali era o prefeito Ricardo Nunes. É até um pouco engraçado esse momento da decisão, porque a
a magistrada fala assim, né? Ninguém pensou que o prefeito virou um dançarino. E o segundo caso é o do Gustavo Galassi, que é em Uberlândia, e aí a decisão vai ser do TRE de Minas, em que ele faz uma montagem como se ele estivesse abraçando um avô dele. O avô dele era um político famoso lá em Uberlândia, foi prefeito algumas vezes, então, exerceu vários cargos, mas já falecido, e eles utilizam a IA para fazer como se fosse a cena do avô passando, né, ali um capital político para o neto, que era candidato. E a decisão do TRE de Minas determina a remoção do conteúdo, aplica multa e fala expressamente que usou deepfake não pode, independente de induzir o eleitorado a erro. Então, assim, a gente vê critérios muito diferentes utilizando a mesma resolução. No final do trabalho, eu faço algumas sugestões que não são inovadoras, mas já são mencionadas aí pela doutrina, pela academia já há um tempo, que é o TCE, unificar a jurisprudência, capacitação dos juízes eleitorais no novo arcabouço teológico e a regulamentação pelo Poder Legislativo. Essas são algumas sugestões que eu faço no trabalho. E no final eu fecho com essa frase: a prioridade atual é restabelecer um pacto democrático e um ambiente de diálogo menos influenciado por apelos ideológicos. O caminho para construir sociedades democráticas, onde as opiniões sejam baseadas em fatos, ainda é longo. Como que tá o meu tempo aí? Eu acho Tá que tranquilo, Raquel. Foi super tranquilo. A gente. tirei aqui a apresentação. Não sei se a gente pode conversar um pouquinho ainda, se aparecer Sim. uma pergunta. Por enquanto, não apareceu nenhuma pergunta. Eu queria lembrar, inclusive, a gente está com várias pessoas online aqui com a gente e tal. Quem tiver perguntas sobre os temas e tal, façam, que aí eu volto e vou fazer para as pessoas que estão aqui apresentando. Temos mais de 20 pessoas juntos com a gente acompanhando aqui, né? O nosso webinário com book eleitoral. E eu queria que tu falasses, eu acho que eu tenho, esse tema é um tema que ainda vai estourar muito, né? E eu queria que tu falasses um pouco, porque apesar de a gente ter decisões jurisprudenciais, a gente ter a resolução do TSE, me parece que não necessariamente a gente consegue lidar diretamente com o problema viralização. Ou a gente conseguiria, quando precisa combater a utilização de deepfakes e notícias falaciosas no mundo digital? Aí é justamente de onde me surgiu a metáfora, né? São remendos novos, mas ainda numa estrutura velha, né? Então, assim, a resolução ela tem muita intenção de conter, né? Então, como eu falei, o pedido de retirada imediato por responsabilidade do provedor, a suspensão de perfil, mas ainda não tem essa medida que resolva. E aí a gente não tem medidas legislativas. Diga-se, né? Isso é, eu não quero surfar aqui num conteúdo, mas é como o Felca, né, apresenta no vídeo dele ali. As plataformas, elas têm como é, engendrar esse algoritmo, né? Mas a gente não tem acesso a isso. É, Então, para contribuir com a colega, já entra um pouquinho no meu tema, né, questão de provas digitais. É uma grande preocupação, é muito difícil a gente conter viralização, né? A questão no Instagram, Facebook, até a gente pode tentar fazer algum algoritmo, alguma coisa, só que quando, por exemplo, no interior é muito WhatsApp. Aí se eu chegar e baixar o vídeo que viralizou
e publicar ele de novo, mandar em algum grupo, o link que ele está vinculado, ele já muda. Então, por mais que eu venha a indicar corretamente o link que foi feito a primeira publicação, a segunda publicação, a terceira publicação, eu não vou conseguir alcançar. Agora, quando é aquela encaminhada, eu sempre vou conseguir alcançar toda do início até o último que postou. Eu consigo derrubar tudo, né? O WhatsApp consegue derrubar tudo. Agora, quando eu baixo e envio de novo, como se fosse um novo vídeo publicado. Então vai ser sempre difícil. Eu acredito que vai demorar um pouco, bastante tempo ainda para a gente conseguir uma certa efetividade nesse combate de desinformação.